Bom dia, meus alunos do primeiro ano A, B e C, Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, Eli da Silva Braz. Eu aqui, professor João Carlos, o próprio. Vamos hoje fazer uma aula assim, bem elaborada, atendendo a pedidos de aluno. O João mesmo foi um que fez pedido, tive outros alunos que também fizeram, e aquilo que eu falo, a nossa comunicação eu acho que tem que ser muito bem franca, clara e aberta. Eu não sou o dono da razão, porém, a gente tenta passar aquilo que melhor há. Não esqueçam, meus alunos, que depois da manhã nós temos a nossa prova. Não esqueçam também que vocês têm que tirar uma boa nota. E não esqueçam de estudar as nossas revisões, as nossas videoaulas, que eu ainda estou achando a frequência de vocês baixíssima. É porque deve ter muita gente que está top de linha. Eu quero ver o resultado da prova. Mas eu não vou entrar no mérito da questão. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Teorema de Tales. Já viram Pitágoras, que é o todo-poderoso da história, mas nós tivemos outros também, tão importantes quanto. Tivemos Tales, tivemos Mileto, e vamos por aí. Tem outros tantos filósofos. Naquela época eles eram filósofos, matemáticos, eles eram médicos, eles eram tudo, né? Até no Brasil ainda teve uns caras assim. Você pega o exemplo do Tiradentes, que ele era tudo e ao mesmo tempo, né? Mas vamos ver, que você tem que ser bom em uma ou duas coisas no máximo. Eu vou fazer essa questão aqui, lembrando a você, aluno ou aluna, que quando você usa o Teorema de Tales, você trabalha razão e proporção. Eu acho que dos teoremas é o mais fácil, o mais simples. Há um pouquinho da diferença entre eles, assim, vamos dizer, entre Pitágoras e Tales, porque Pitágoras ele é mais aquele cara de um triângulo retângulo, né? O grau de dificuldade é porque você tem raiz, você tem essas coisas assim. Mas, vejamos um detalhe aqui que é importante. Quando você trabalha Tales, você está trabalhando o quê? Retas. Veja bem a boa teoria de Tales, assim, bem resumida. Tales, Teorema de Tales, indica que quando um feixe de retas paralelas são cortadas por duas retas transversais, formam segmentos proporcionais. Para começar assim suave na nave, eu vou fazer esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo. Um exemplo fácil, um exemplo simples, para nós entendermos melhor. Eu peguei essa questão da FUVEST, São Paulo. A sombra de um poste vertical projetada pelo sol sobre o chão plano mede 12 metros. A sombra de um poste vertical, mede 12 metros. A sombra de um poste vertical mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão, uma coisa menor, né, vamos dizer assim, tem 1 metro de altura, com uma sombra de 0,6. Veja, eu tenho um poste que faz uma projeção de sombra de 12 metros. Tenho um bastão de 1 metro de altura que tem uma projeção de sombra de 0,6.
Pergunta final. Qual é a altura do poste? Porque eu não tenho. Eu não tenho essa altura, porque aqui eu já tenho x. Então, olha como que é fácil, João, presta atenção. Vamos fazer aqui x sobre y, x sobre y, 1 sobre 0,6. X sobre y, vamos ver, x sobre 12, 1 sobre 0,6. X sobre 12, 1 sobre 0,6. Lembra daquela regrinha de 3, moleza, facinho, facinho, facinho? Que até eu consegui aprender? Pois é. Vou lembrar aqui para vocês. Esse que multiplica esse. Este que multiplica esse. Esse que multiplica esse. Esse que multiplica esse. 0,6 que multiplica x, como ele estava multiplicando, ele passou o quê? Dividindo. O 12 vezes 1 é 12. Peguei o 0,6 que estava multiplicando, veio para cá. 12 dividido por 0,6 dá 20. Então, qual é a altura do nosso poste? 12 metros. E a sombra dele? Minto. A altura dele é 20 metros. E a sombra dele é 12 metros. Essa eu engasguei para falar, hein? E olha que eu já tinha colocado aqui. Então ele tem uma altura de 20 metros e tem uma sombra de 12 metros. A nossa haste lá, o nosso bastão, o nosso pincel, tem 1 metro de altura, mas que pincel grande é esse, hein? 1 metro de altura por 0,6 de sombra. Fizemos uma regrinha de 3 aqui, ó. X dividido por 12, que é igual a 1 dividido por 0,6. Vai me dar 20 metros de altura do poste. Eu acho que essa conseguiu, assim, começar a entender. Não é tão difícil. Como eu falei, ele é um pouquinho mais, assim, amargo. Mas é muito moleza, muito fácil. Entendeu? Vou dar um outro exemplo. Um exemplo simples, porém tranquilo. Deixa eu desligar ali o negócio aqui. E vamos fazer o segundo exemplo. Olha essa questão, gente. Essa questão também eu acho ela muito legal. Essa é uma preliminar para outra que eu quero, que ainda é muito mais bonita do que essa. Veja, eu tenho aqui 3 retas paralelas, certo? Cortadas por 2 retas. Tenho A, B e C. 5, 3, x. E veja que daqui até aqui é 12. Fizemos a razão de novo com a devida proporção. X sobre 12, x sobre 12, certo? Peguei o 5, certo? E peguei 5 mais 3. Porque eu não tenho valor aqui. Eu precisava desse valor aqui. Não tenho. Então eu joguei o primeiro que eu tinha aqui embaixo. Então ficou 5 mais 3 e 5. Fiz aqui 5 mais 3, 8x. 12 que multiplica 5, 60. 8x é igual a 60. 8, estava multiplicando, passou o quê? Dividindo. 60 dividido por 8 dá 7,5. Então, essa questão ele falava assim para mim. Usando o teorema de Tales, no intuito de determinar o valor de x, sabendo que as retas A, B e C são paralelas. Então eu utilizei o teorema de Pitágoras para resolver essa questão, certo?
Eu não vejo tanto assim grau de dificuldade. Eu achei ela até muito fácil, certo? Que aqui é um somatório. Nesse caso eu fiz um somatório. Aqui é um somatório. Essa é tranquila. Agora quer ver uma boa? Aonde o aluno vai me perguntar assim, pô, professor, agora o senhor pegou pesado nessa, hein? Caramba, professor, como é que o senhor me faz uma coisa dessa, professor? Não sei. Vou pegar meu pincel. Calma aí. Fica frio. Voltando à questão, exemplo número 3, temos a seguinte situação. Mais uma questão também tirado a nível de vestibular, certo? A questão ela é da Cefet, Minas Gerais, 2014, onde eu tenho, considere a seguinte figura, R paralela a S, que é paralela a T. Tem aqui x, x mais 2, x mais 6, 2x mais 7. Utilizando o teorema de Pitágoras, aluno, que eu acho que é extremamente fácil, desculpa, teorema de Tales, que é muito simples e muito tranquilo, fizemos a seguinte o quê? X sobre x mais 6, que é igual x mais 2 sobre 2x mais 7. Tales é tranquilo, muito boa as questões dele. Basta você observar a pedida dele. Fazendo a regrinha de 3 aqui, eu peguei x, que multiplica 2x mais 7, que é igual x mais 6, que multiplica x mais 2. Fazendo o famoso chuveirinho, que vocês adoram falar de chuveirinho, x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 7, 7x, igual. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 2, 12. Passei tudo para o lado de lá. Busquei juntar toda a minha questão. 2x mais 7x. Pegamos aqui o quê? O x ao quadrado, que está aqui, a gente vai colocar ele aqui de ladinho aqui, menos x ao quadrado, mais 7x, 2x mais 6, 8x. Só que como eu joguei ele para o lado de lá, eu jogo ele para o sinal negativo. Mais 12 estava aqui, joguei para o lado de lá negativo. 2x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao quadrado. Mais 7 menos 8 menos 1x, menos 12. Olha a nossa equação do segundo grau. Professor, só sei fazer com delta. Faça do jeito que você sabe fazer a equação. Não precisa se preocupar. Desde que chegue ao resultado, tá bom. Eu já cansei de falar para vocês, eu prefiro fazer ela direto, mas vocês gostam de fazer por etapa, fica a critério, tá bom? Não vou discutir essa situação. Já joguei em Bhaskara. Menos 1. Menos 1, mais ou menos. Raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4ac. 4 que multiplica a, que é 1, e c, que é menos 12. Menos com menos, mais ou menos. Menos 1 ao quadrado dá 1, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. Menos com mais, menos com menos, mais. 1 mais 48 dá 49. A raiz quadrada de 49 é 7. X' e x duas linhas. Por que x' e x duas linhas? Porque eu tenho na raiz quadrada duas raízes, certo? Aí vamos nós. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. 1 menos 7, menos 6, dividido por 2, menos 3. No nosso caso, nós vamos pegar o valor do positivo,
Então, quanto vai valer o x aqui? 4. Aí você fala para mim, professor, mas se eu fizer 4, será que dá certo? É fácil, aluno. Só você substituir o 4 aqui. Ficaria assim, ó. 4 mais 6. 4 mais 2. 2 que multiplica 4 mais 7. Aqui dá 4, não é isso? 4 mais 6. 4 mais 2. 8 mais 7. Pronto. Você vai fazer tranquilamente, certo? Mas o importante, eu não quero nem que você faça isso, certo? Porque não é necessário aqui você fazer, ok? Então vamos continuar aqui. Por que eu não vou considerar o menos 3? Porque o menos 3 é o que na minha questão? O menos 3, professor, não vou considerar porque ele é negativo. Não, aluno, não. Você não vai considerar ele nesse caso porque ele é um segmento. Um segmento. Somente por essa razão. Ele é a medida de um segmento. Ok? Então você vai considerar somente quem? O positivo, nesse nosso caso. Então veja, aluno, nós fizemos o quê? Uma proporção. E sacramentamos essa situação de quem? De Teorema de Tales. Acho que a aula está bem passada para você. Espero que você estude. Se der tempo, ainda volto amanhã com outra aula. Ou ainda hoje, depende. Tá bom? Eu tenho outras atividades para fazer. Pelo amor de Deus, estudem. Não esqueçam da minha prova. Parabéns. Tchau. Bons estudos, boas provas. Fui.